você puder levantar a mãozinha assim, ó, tem uma mãozinha na sua tela, que aí eu consigo visualizar todo mundo aqui de maneira simultânea. Muito bom. A Dani, o Bruno, o Rodrigo, o Miguel, o Lucas. Muito bom. Rafael. Perfeito. De vocês que são proprietários, que empreendem e que de alguma maneira contribuem com o crescimento de um negócio, seja seu ou de um terceiro, quem de vocês tem equipe, time comercial, que vai para a rua buscar negócio, que vai fazer parceria, que vai trabalhar posicionamento de marca, que vai, de fato, fazer aquilo que normalmente só os donos fazem, né? Pensar no crescimento do negócio. Deixa eu ver, quem tem time? Se você puder fazer o mesmo movimento com a mãozinha, eu consigo te visualizar também. Então, o pessoal da Precisa tem time, quem mais? Só o pessoal da Precisa? Administrador no canto ali, qual que é seu nome, querido? Tá desligado seu microfone. Boa noite, pessoal. Meu nome é William. Boa noite, William. Quantas pessoas tem na sua equipe, William? Somos cerca de 10 pessoas. Muito bacana, perfeito. A minha ideia aqui, turma, não é que seja um monólogo, tá? Onde eu fale e vocês escutem. Eu quero muito que a gente tenha esse tempo para que a gente tenha uma troca de fato. Eu venho do segmento de consórcios, né? Eu brinco que ninguém quer fazer consórcio, então o nosso segmento ele é muito desafiador. Então, requer de nós habilidades e requer de nós visão, requer de nós um posicionamento para que a gente consiga, de fato, levar o produto como ele é. Eu quero até compartilhar a minha tela para poder compartilhar com vocês. Me dá só um minutinho. Pronto, mais gente entrando. Ó, esse sou eu. Eu tenho uma frase que diz que a sua decisão muda a sua condição, porque nem sempre eu fui a pessoa que vendeu, teve um time comercial, né? Hoje eu tenho uma matriz em Uberlândia, Minas Gerais, que fica ali na Rondon Pacheco. Eu tenho uma filial em Goiânia, em Goiás. Hoje eu estou em Goiânia. E nem sempre foi assim. Aqui é a minha família, né? Minha esposa, eu sou casado, eu tenho 3 filhos. Eu sou pai do Samuel, do Nicolas, da Yaná. Eu costumo dizer que eu sou filho de Deus, eu sou empreendedor, eu sou pai. Eu tenho um pouco mais de 250 milhões em vendas individuais, mais de meio bilhão sob gestão. Eu sou um especialista em pessoas, eu descobri que Deus me deu esse dom, mas eu não me limitei ao dom que Deus me deu. Então, eu fui buscar formações, então fui buscar formação em coaching, analista comportamental, especialização em vendas processuais, para que eu pudesse, de fato, instruir o meu time, levar eles para um nível novo. Tá? E aqui um pouquinho do Marcos, antes de todo esse sucesso, antes de ter mudado a minha condição, antes de ter tomado a decisão de fazer diferente. Eu queria muito trazer para vocês o que significa decisão na etimologia da palavra. Decisão significa cortar fora. E eu queria muito que vocês pensassem no negócio de vocês, todas as atividades que têm atrapalhado vocês a subir de nível. Às vezes precisa de uma decisão. Então aqui eu descarregava coco para ganhar R$ 50, aqui capinando terreno, aqui era vendedor de tinta. Esse aqui foi o último dia meu lá na empresa. Eu descarreguei um caminhão de tinta, eu tive a infelicidade de o dono alterar a voz comigo, e aí foi o fim para mim, eu pedi desligamento, e aos finais de semana eu também fazia uns extras de garçom. Então, quero mostrar para vocês que nada que eu tenho hoje, tanto de resultado, quanto de patrimônio, tanto de narrativa, foi algo que eu herdei, mas foi algo que eu construí, entendendo que uma decisão, de fato, muda tudo. Aqui foi o meu início no consórcio, foi muito difícil, gente. Eu não sei se vocês se lembram de quando vocês começaram no negócio de vocês, mas ninguém queria fazer consórcio. Ninguém queria pagar alguém para administrar o próprio dinheiro. Ninguém queria, de fato, pagar uma parcela. E nós vivemos na geração mais ansiosa do mundo. Nós somos o povo mais ansioso do mundo. Então, imagina, vender uma ideia para que alguém pudesse ir pagando sem saber que dia que isso contempla. Então, era um desafio muito grande. Deixa eu só aceitar mais uma pessoa aqui, Bruno, só um minutinho.
Deixa eu voltar para cá, gente. E só fazendo uma breve apresentação, e aí nós vamos começar o nosso bate-papo. Bom? E aqui, ó, eu falo que você não pode fazer para ver se vai dar certo, sabe? Você precisa fazer até dar certo. Então, tudo mudou, me casei, conheci vários lugares no Brasil, me tornei palestrante, treinador, mentor de pessoas, porque quando você, de fato, adquire um resultado fora da curva, e no meu entendimento, o meu resultado não é para que eu ouça ou para que eu dê ouvido para as pessoas, mas para que eu possa ser ouvido por elas. Então, só estou tendo a oportunidade de estar aqui hoje, trazendo uma possibilidade para vocês, porque o meu resultado falou mais alto do que as minhas palavras, tá bom? E aí, uma primeira reflexão, um primeiro raciocínio que eu quero sugerir para vocês é um pensamento de Sócrates, que diz que só aceitar mais uma pessoa aqui, Bruno. Sócrates diz que a vida não examinada, ela não vale a pena ser vivida. E eu preciso te lembrar de alguns pontos que na nossa jornada, devido à correria do dia a dia, devido às demandas que só nós empreendedores temos que resolver dentro da nossa empresa, a gente acaba esquecendo que é o nosso dinheiro, é a nossa vida, nós temos que assumir o controle. Então, eu queria muito que você anotasse essa frase, porque a vida não examinada, ela não vale a pena ser vivida. Porque muitas vezes a gente tem uma agenda cheia, mas nós estamos com uma vida vazia. Tá? Eu vou aceitar mais uma pessoa, e antes de dar continuidade, eu quero abrir para entender um pouquinho do negócio de vocês. Quem quiser, tá, gente, se sentir à vontade, você está num ambiente seguro, e a ideia é você ter uma visão de alguém de fora. Por exemplo, se eu pudesse perguntar hoje para o Miguel, hoje olhando para o seu negócio, qual é um desafio que você enfrenta atualmente, ou que você enfrentou nos últimos meses, ou que foi um desafio para você nesse ano de 2024, olhando para o seu negócio? Tirando a nossa concorrência desleal, né, que acho que é um tópico que acho que todo mundo enfrenta, né, mas eu vejo realmente comprometimento de equipe. Gente realmente que veste a camisa junto com a gente, que vislumbra o mesmo cenário que a gente vislumbra, né? E, então, acho que uma formação de uma equipe realmente boa, eu acho que, para mim, no caso, é minha maior dificuldade hoje. Entendeu? Muito bom. Então, Concorrência que fala, né? Engajamento de equipe. Então, Miguel, só para ver se eu entendi. Hoje, o que de fato gera um desconforto para você se tratando do seu segmento é a concorrência desleal, né? Não está ali dentro dos mesmos parâmetros, né? Para poder... A gente cumpre ali, né? A gente faz ali a nossa com ética, com seriedade, com prestatividade, fazendo o diferente para o cliente, né? Só que a concorrência está aí batendo pesado, né? De forma desleal, certo? Mas, com a graça de Deus, nós estamos também passinho a passinho, mas estamos progredindo. Desde que eu conheci o Bruno aqui há 2 para 3 anos, né, Bruno, que nós começamos ali, que o Bruno me apresentou. Aí, olha, com a graça de Deus, só progresso. Amém, muito bom. E hoje você já tem equipe, Miguel, ou ainda não? Sim, não, eu tenho. Meu filho trabalha com a gente, nós temos já vários agentes trabalhando com a gente também em várias partes aí do país, né? Muito bom. E estamos formando, buscando mais gente, mas é igual eu falo aqui, as pessoas vislumbrarem o mesmo negócio, certo? Eu acho que hoje nós estamos aqui com 10 agentes trabalhando. Se os 10 estivessem na mesma batida que eu estou, cara, era outro cenário. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Obrigado, viu, Miguel, por participar desse tempo. Eu tenho certeza que, assim como você, outras pessoas enfrentam desafios semelhantes, se tratando de concorrência e de engajamento de time, de pessoas. Que a gente, trocando ideia com empresários, a gente vê que é um dos maiores desafios é ter pessoas engajadas, tanto quanto nós estamos, né? Exatamente. Então, muito bom. Eu gostaria que outra pessoa pudesse trazer para nós um desafio que enfrenta no seu negócio. Lembrando que você está num ambiente seguro, e a nossa ideia aqui é, juntos, trazer uma visão diferente para que você, de maneira prática, saia desse momento e teste e possa trazer resultados no curto prazo
isso vai refletir no médio e no longo prazo. Então, eu queria só entender os desafios antes de compartilhar o treinamento que eu preparei para vocês. Quem pode contribuir com esse tempo? Deixa eu ver, eu tenho aqui. Muito bom. Muito bom, Bruno. Eu quero perguntar aqui, ó. Gente, eu vou te desafiar para vocês participarem comigo. Aline Veloso, você consegue me descrever qual que é a cultura do seu negócio hoje? Se a gente fosse falar de cultura, como que está a cultura da empresa hoje? Pro- Oi, Tudo bem, Aline? Boa noite. Peguei desprevenida, né? Tinha que ter combinado antes, mas a ideia é juntos a gente pensar. Eu costumo falar, gente, que uma das maiores habilidades que nós podemos desenvolver não é a nossa capacidade de aprender, mas é a nossa capacidade de repensar o que nós aprendemos. Então, às vezes, nós estamos com déficit de pessoas, precisando de pessoas para nos ajudar a gerar valor no nosso negócio, mas a gente não para pensar e refletir como está o negócio e como está a cultura do nosso negócio. Cultura deriva do latim, que significa cultus, e cultus significa cuidar. E a palavra a ideia é como que tá, como que eu estou cuidando da cultura. Se você pudesse traduzir a sua cultura hoje, Aline, em uma palavra, que palavra seria essa? Seria uma cultura de quê? é difícil, né? Então, como o negócio ainda está engateando, porque estou aprendendo ainda todo o processo, buscando parceiros. Top. Então, assim, eu estou trabalhando sozinha, só eu. Então, então não tem assim, eu não tenho uma equipe ainda para mim poder administrar, porque eu faço sozinha, entendeu? Então, assim, eu procuro sempre atender o cliente da melhor forma possível. Eu procuro sempre resolver todas as questões que tiver ao meu alcance. Se não tiver no meu alcance, eu procuro saber, o Bruno sabe, porque eu ligo para ela desesperada, tem hora, né, Bruno? Para procurar solucionar o problema do cliente, porque eu penso como empreendedora, e se eu fosse cliente, eu queria que alguém resolvesse o meu problema. Então, eu meio que coloco no lugar do cliente. Então, se ele tem um problema, eu preciso resolver esse problema para ele da melhor forma, educada e mais empática possível. Muito bom, obrigado, Aline, pela contribuição. Então, a cultura da Aline é na resolução de problema, né? Nós estamos focados em resolver o problema da melhor maneira possível para que isso gere uma experiência para o nosso cliente. E se nós pararmos para pensar um pouco sobre o nosso negócio, e aí eu fiz um compilado de experiências, um compilado de visões que eu tenho no meu negócio, que às vezes vocês conseguem modelar no negócio de vocês. Então, a primeira coisa que eu não abro mão é da legitimidade. O que é legitimidade? Existe algo na PNL que se chama dissonância cognitiva. E isso diz muito sobre eu não quero estar num lugar onde a visão não está clara. Será que todos nós aqui, se a gente parar para conversar no detalhinho, com bastante profundidade, será que nós sabemos para onde nós estamos indo? Se eu perguntasse para o Lúcio, falasse assim, Lúcio, me fala qual que é a visão do seu negócio, para onde você está indo, onde você quer estar daqui a 5 anos? Se eu pedisse para a Caliane, aqui no cantinho, falar, Caliane, qual que é a visão? Gente, se eu errar a pronúncia do nome de vocês, vocês têm liberdade para vocês me corrigir, tá bom? Então, para onde vocês estão indo? Qual que é a visão do negócio? Porque quando a gente fala que a gente quer crescer, que a gente quer atender bem, que a gente quer ter time engajado, isso ainda é muito superficial, isso é uma primeira camada. Mas eu preciso ir mais profundo. E eu gostei muito do exemplo da Aline, de que eu sou sozinha.
E aqui começa a legitimidade, porque às vezes o que você fala tão alto que as pessoas não conseguem ouvir o que você está dizendo. Então, nós precisamos olhar para nós e fazer uma pergunta. O que eu, como empresa, posso fazer para que o desejo das pessoas de comprar de mim seja maior do que comprar do outro? Essa é a primeira pergunta. Eu atendo rápido. Tá, mas eu acredito que o Miguel atende rápido, a Aline atende rápido, o pessoal da Fênix atende rápido, o Marcos Augusto atende rápido. Então, vocês concordam comigo que a agilidade no atendimento, em meio a um mundo de tanta velocidade, de tanta agilidade, ela não é mais aquele diferencial competitivo? Ela é meio que uma obrigação, porque quem não tem agilidade no atendimento vai ficar fora do mercado? Mediante a tantas automações, a tantas inteligências, a tantas IAs que tem por aí, hoje as pessoas têm informação na ponta da mão. Então, primeira pergunta, o que eu, Marcos, como Outlier, como empresa, o que eu tenho que fazer para que as pessoas queiram comprar de mim? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, por que eu devo ter um time? Porque às vezes a gente quer fazer a coisa certa pelo motivo errado. A maioria dos empreendedores querem ter um time para que esse time sirva à empresa. Deixa eu te dizer algo. Você precisa ter um time para que a empresa sirva a esse time quando o time precisar. Porque quando eu pego o conceito de time, eu vou até compartilhar uma tela para que juntos a gente construa um raciocínio para que a gente entre no treinamento, tá bom? E aqui, gente, a minha ideia é simplesmente compartilhar aquilo que nós estamos fazendo que está dando certo, tá? Eu não sou o dono da verdade, eu não sou o cara que estou aqui querendo falar que você está fazendo errado. Muito pelo contrário. Eu estou aqui para te trazer uma visão de um outro segmento que tem seus desafios, para que você entenda o que você consegue modelar e trazer para o seu negócio. Tá? Então, quando eu entendo o que significa time, isso fica mais fácil de desenhar um time engajado. Então, o conceito de time é toda iniciativa é melhor em equipe. Ou seja, se você realmente quer ter um time, você não pode ser o centralizador ou a centralizadora, você não pode tomar as decisões sozinhos, você não pode pensar só no seu CNPJ, você não pode, de fato, estar com o pensamento do eu empreendedor. Mas você precisa estar disposto a abrir mão daquilo que você entende ou que você acredita que é o correto, para que você ouça feedback das pessoas que caminham com você. Porque existe um princípio, eu não sei quantos de vocês acreditam em princípios, mas é de dentro para fora. A legitimidade, ela se constrói de dentro para fora. Eu não vou conseguir conquistar o mercado se eu não consigo conquistar meia dúzia de pessoas para se engajar no meu projeto. Entende? Então, eu queria muito que vocês entendessem esse primeiro panorama e que vocês entendessem que tem 3 maneiras de se fazer qualquer coisa na vida. Você pode fazer de qualquer jeito, você pode fazer do seu jeito e você pode fazer do jeito certo. E eu costumo brincar que todo mundo conhece as chaves, mas poucas pessoas usam. Se eu perguntar de maneira individual o que você precisa fazer para você crescer seu negócio, no campo da teoria, a maioria de vocês vai conseguir me falar. Você precisa aumentar suas receitas, diminuir suas despesas, ter um bom plano tributário, aumentar seu time de vendas, ter um posicionamento de marca, ter um posicionamento digital e fazer com que as pessoas percebam que a sua empresa tem o maior valor percebido no mercado. Não é mais ou menos essa a receitinha? Mas isso está no campo da teoria, gente, da inteligência. Quando é que nós conseguimos, então, passar isso para a prática? Eu costumo falar que existe, eu estava dando um treinamento para os meus líderes hoje, e tem 3 ingredientes que antecedem toda essa conversa. Inclusive, eu vou parar de compartilhar aqui, porque eu estou no iPad, e aqui, todas as vezes que eu espelhar a tela, o meu rosto some. Primeiro ingrediente, primeiro requisito. Você é apaixonado no que você faz? Você ama esse negócio? Porque tem muita gente que acaba empreendendo por conveniência. Pô, eu aprendi a fazer isso aqui, eu aprendi, na hora que eu vi era isso mesmo, e o que eu vou fazer agora? Será que as pessoas veem o brilho nos seus olhos? Porque está muito na moda falar de sangue nos olhos, mas eu não quero ver sangue, eu quero ver o brilho. Será que se eu for apresentar para vocês os meus desafios contábeis, será que eu vou ver seus olhos brilhando pelo meu negócio? Será que eu vou ver seus olhos brilhando
por me ajudar, pela minha necessidade? Ou será que eu vou ver só o seu olho brilhando na oportunidade de fechar o negócio, poder aumentar a receita da sua empresa? Então, o primeiro ingrediente é paixão, ser apaixonado. Porque esse primeiro ingrediente, ele vai desenvolver um segundo ingrediente, que é convicção. Você é convicto do que você faz? Você bate no peito para falar assim, Marcos, pode confiar na minha mão todas as suas questões fiscais e tributárias, que você não vai ter nenhum tipo de problema, eu vou te ajudar em recuperação fiscal, eu vou fazer um monte de coisa. Detalhe, gente, eu sou leigo, se eu falar besteira aqui, vocês me falam, tá? De contabilidade, eu sei o básico do básico para o meu negócio andar e para que eu tenha os momentos de conciliação com o meu contador, para que a gente troque ideia de como a gente consegue fazer o meu negócio avançar de maneira exponencial, obtendo lucro, minimizando aí as margens de percas e de prejuízo. Então, será que você tem essa convicção? Hoje, com muita humildade, alguém para falar do meu negócio mais que eu, no sentido de qualidade, no sentido de profundidade, de pegar um empreendedor que está no lucro real e falar assim, vou te arrumar um dinheiro que você não vai pagar nem taxa, que eu vou deduzir as suas taxas como despesa, você vai captar um dinheiro de graça. Faz sentido para você? Então, eu entendo muito do meu negócio, mas é muito tempo investido, é muito curso, é muitas horas de atendimento. Será que você tem essa convicção de, às vezes, eu brinco, tá, gente, que aquilo que eu sei é uma gota, e o que eu ignoro é um oceano. E eu acredito que na profissão de vocês, assim como na minha, todos os dias eu estou aprendendo. É uma reforma que acontece na questão tributária, coisas que mudam, são critérios, aí muda governo, eu não sei o quanto isso impacta. É um empreendedor que não quer facilitar, não manda um extrato em OX, é uma série de coisas que dificulta a vida de vocês. Alguém concorda com o que eu estou falando ou vocês não têm esse tipo de dificuldade? O cara não manda o negócio certinho, ele não deduz, ele não tem uma discriminação de despesa fora do agrupamento contábil, ele não tem clareza do negócio. Aí você precisa ficar cobrando ele, meu amigo, manda o negócio, deixa eu ver como é que tá a sua vida. Aí você manda a DAF para ele pagar, ele acha ruim, achando que seu papel é só mandar um boleto para ele pagar. Então nós temos desafios. Mas a pergunta que eu quero deixar no ar, você tem convicção? Se eu te apresentar uma meia dúzia de milionários, eu posso dormir em paz, que você vai fazer o melhor negócio que eles poderiam fazer a nível Brasil, se tratando de contabilidade? Então esse é o segundo ponto. E quando você desenvolve paixão e convicção, você tem convencimento. Que é o quê? Ninguém te questiona. Fala, cara, eu não vou pesquisar, porque eu vi valor. Eu vi valor na Aline, eu vi valor no Bruno, eu vi valor no Cleiton, na Daniele. Então não vou para o concorrente B, para o concorrente C ou para o D. Eu vou, de fato, fechar aqui. Mas aí, gente, até aqui, vocês estão me entendendo? Está claro para vocês? Dentro dessa reflexão, porque até agora eu só estou provocando vocês a pensar. Vocês gostariam de contribuir ou de trazer mais algum ponto de dificuldade ou de desafio que vocês têm no momento de vender o trabalho de vocês, de fechar novos negócios, de aumentar o ticket médio, porque eu acho que vocês merecem ganhar muito mais do que o que vocês ganham, porque é uma luta, né? Vocês falam que vai cobrar um salário para fazer os honorários contábeis, o cara quer pular dessa altura, mas ele não entende a necessidade que ele tem. Então, tem mais algo específico que vocês querem pontuar nesse momento ou eu posso avançar? Tá tranquilo? Vocês Tô aqui, Bruno. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos ótimos, e você? Tudo jóia. Então, eu tô assim amando o treinamento aqui, tô já anotando tudo para me aprender mais e mais, né? Porque a vida é de aprendizado em aprendizado, né? Eu abri o microfone aqui, eu acho que meu esposo vai querer falar. Andrei? Muito bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, Andrei. Tudo bem, querido? Tudo na paz. E você, Marcos? Tudo ótimo, graças a Deus. Prazer falar com você. Todos aí que estão na sala. Eu estou no trânsito, por isso que está um pouco barulhento aqui. Eu entrei no carro agora para ver se melhora. Mas ouvindo tudo até aqui, como a minha esposa falou, a gente tem aprendido muito e como você mesmo disse, a gente tem a aprender todos os dias, né?
não só com o nosso negócio, mas, por exemplo, você falou sobre cultura, e a cultura começa exatamente a partir, né, dos gestores da empresa e as pessoas que compõem o seu time, né, os colaboradores, eles vão ser exatamente o reflexo que você transmitiu a todo tempo. Então, uma coisa que a gente se preocupa muito é exatamente com essa questão cultural da empresa. Porque não adianta você querer cobrar o seu colaborador, as pessoas que compõem o seu time, se você não implantou isso desde o início. Então, isso é a partir das coisas mais simples, é o seu comportamento, é a forma com que você se apresenta, a forma que você trata o seu funcionário, o seu colaborador, a forma com que você atende o seu cliente. Se eu quero que o meu cliente seja bem atendido, se eu quero que o meu cliente seja atendido com um tempo recorde, se eu quero que o meu cliente tenha a melhor experiência possível dentro do meu negócio, o meu colaborador, o meu funcionário, ele precisa ter essa experiência, ele precisa aprender com a cultura da empresa, para que você possa impor outras regras, outras situações. Então, é extremamente importante nós, como você disse, termos isso com muita clareza, porque você começa da base. Muitas vezes a gente já busca os resultados, ou grandes resultados, sem aprimorar o principal, o primordial, que é a nossa estrutura básica, os nossos alicerces, é como nós estamos estruturados. Então, eu vejo que o nosso mercado é muito desafiador. Eu venho conversando muito com o Bruno, as dificuldades que nós temos enfrentado. É um mercado que está extremamente prostituído. É um mercado. Aqui tem muitos contadores, mas no nosso caso, nós somos empreendedores, assim como o Bruno. Nós não éramos do setor contábil, assim como você também. Eu também conheço só o básico, como empresário, né, que sempre fomos. A gente sabe, assim, o core ali de core sorteado apenas o que nos interessa, basicamente, porque é claro que cada um se especializa dentro do seu setor. Mas a gente sabe das dores, dos gargalos, das dificuldades, e creio que esse encontro nosso nessa noite que o Bruno propôs e promoveu é, de fato, muito necessário, porque muitas vezes a gente se encontra perdido, mesmo tendo tudo pautado. A gente, por exemplo, nós fizemos já N treinamentos, mentorias ao longo da vida. A gente tem tudo ali com clareza diante dos nossos olhos, mas na hora de você fazer a aplicação é mais difícil. Então, às vezes você tem um planejamento, né, estratégico, mas você não consegue colocar aquilo em prática. Eu creio que é a maior dificuldade de todos nós aqui, principalmente em se tratando do certificado digital, do mercado de certificação digital. Há uma concorrência desleal, há um oceano vermelho onde as pessoas estão se matando ali, né, estão sangrando, mas eu sei que em todo mercado, em todo nicho, tem um oceano azul também. E acho que a expectativa do Bruno, a expectativa nossa é encontrar essa ponte que vai nos tirar do oceano vermelho e nos levar para o oceano azul. Só que não adianta a gente buscar só esses resultados se a gente não tratar lá na base. Então, eu vi que você começou da maneira mais correta possível, que é tratar as bases, né? A nossa cultura como empresa. Como é que você tem lidado com isso? Como é que nós temos lidado com isso? Como que eu trato o meu funcionário? Como que eu trato o meu cliente? O que eu quero? O que eu busco? O que eu espero do meu negócio? Então, tudo começa igual uma relação de marido e mulher. Não adianta eu só ficar falando que eu amo a minha esposa se eu não tiver atos, atitudes que demonstrem esse amor. E muitas vezes a gente fica só a gente só fica nas palavras, né? Só fica na teoria, e de fato a gente precisa começar dessa base aí. O contador, principalmente, ele já tem tantos afazeres. Nós temos muitos parceiros aqui que são contadores. E eu vejo que a grande maioria dos contadores tem dificuldade de enxergar o mercado de certificação digital como um mercado abundante. Tanto que a maioria até prefere só ser indicador. Por quê? Porque não conseguiu enxergar o potencial do nosso mercado, que pode faturar 10 vezes mais do que o escritório de contabilidade fatura. Só que exatamente porque ele tá engessado, ele está preso ali no seu campo de visão, que ele não consegue enxergar além disso. E muitas vezes nós estamos exatamente dessa forma. A gente fica tão preso, tão bitolado dentro do nosso negócio,
tentando sair, mas as dificuldades, os gargalos, os problemas vão nos engessando a tal ponto que a gente não consegue mais sair. Então, assim, hoje te ouvir de fato, para quem já... Uma coisa é você ouvir quem vive apenas de um discurso. Outra coisa é você ouvir alguém que já chegou lá onde você deseja chegar. É alguém que já faturou mais de 20 milhões. Eu quero faturar 20 milhões. Então, eu não tenho que falar mais nada, eu só tenho que calar minha boquinha agora e te ouvir. Muito obrigado pela contribuição, Andrei. Fica tranquilo, você está dentro do carro. Nós entendemos como que é a vida do empreendedor, né? Você pula da montanha, montando um avião, antes de cair no chão. Né? Então... Subir o avião não tem jeito mais. Você tem que consertar em pleno voo, não dá para descer mais. Então, fica tranquilo, nós entendemos, nós sabemos como que é isso, e é exatamente essa a próxima discussão, essa relação entre ocupação e produtividade. Como, então, mediante a tantas bombardeios de informações, de demandas, de necessidades, eu consigo, de fato, me estabelecer naquilo que vai avançar o meu negócio. Só que, antes de eu passar, eu quero dar uma dica para vocês, se tratando de cultura. E depois vocês podem me acompanhar nas redes sociais, eu vou colocar aqui o meu @ para que vocês consigam dar uma olhadinha no nosso trabalho, uma olhadinha no nosso time, o tanto que o nosso time é engajado, o tanto que o nosso time vai para cima, o tanto que, de fato, eles entenderam qual que é a nossa missão, né? O que nós viemos fazer e quais são os problemas que a gente resolve. Eu tenho uma métrica para eu poder cuidar da visão da minha empresa. Todas as pessoas que entram, eu preciso que elas entendam que nós somos um corpo. Elas não trabalham para mim, elas trabalham comigo. E onde cada membro desse corpo tem a sua importância. E eles precisam entender que eu trabalho com isonomia. Isonomia é você tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente. Não tem como o meu vendedor que vende 3 milhões ganhar a mesma coisa que o meu vendedor que vende 300 mil. Ele precisa conquistar esse resultado para que ele cumpra um princípio da semeadura. O que você está plantando é exatamente o que você vai colher. E como que eu protejo a visão do meu negócio? Eu classifico todos os meus parceiros de negócios, diretos e indiretos, em 3 níveis. A pessoa que adotou a cultura, o cara que adotou a cultura, ele está do meu lado. Ele está me ajudando a propagar a mensagem, ele está me ajudando a fortalecer a visão, a narrativa. Ele está ajudando nas práticas da coerência, de que nós vivemos o que nós falamos e nós falamos o que nós vivemos. Nós temos um segundo nível, que são os colaboradores, os parceiros que estão se adaptando à cultura. Porque a nossa cultura, ela é uma cultura, eu sou cristão, gente, eu acredito na família, eu acredito em Deus acima de tudo, eu acredito que o certo é certo, mesmo tudo dando errado, eu acredito em pagar os impostos da maneira correta, eu acredito em fazer o bem, independente do cenário. Então, o que eu preciso fazer? Proteger essa visão. E a nossa visão acredita no crescimento, ela acredita no aprendizado contínuo, porque nós somos ignorantes, porque nós não sabemos tudo. Nós acreditamos em olhar para o Lúcio e falar, Lúcio, antes de querer te vender um consórcio, querido, me conta um pouco do seu projeto, deixa eu entender se isso aqui realmente vai te ajudar. A gente está realmente interessado no nosso cliente. E tem pessoas, gente, só tem adulto aqui, vocês me desculpem o termo, mas eu não aceito dentro da minha empresa o cara que trai a esposa, eu não aceito o cara que tem agenda dupla, eu não aceito o cara que não é fiel nas pequenas coisas, porque ele não vai ser fiel nas grandes coisas. Então, a nossa visão, o nosso ambiente, ele é tão forte nesse sentido que eu não preciso desligar ninguém. O cara entra lá, ele vê um ambiente que todo mundo estuda, todo mundo lê, todo mundo acorda cedo, todo mundo cuida do corpo, todo mundo vai para cima, ou ele adota essa cultura ou ele sai. Ele não consegue ficar lá. Porque a biologia diz que um corpo, quando ele tá, uma parte do corpo, quando ele é rejeitada, ela é expelida naturalmente. Ela não se sente incluída. E a gente tem essa visão tão forte, justamente, ou gera pertencimento, ou gera exclusão. E aí nós estamos falando de instinto. As duas maiores necessidades instintivas das pessoas é de ser incluída e o maior medo é de ser rejeitado. Então a gente cria essa visão tão forte, que aí eu chego num terceiro nível, de quem está abortando a cultura. Quem está abortando a cultura
esquece, galera. Ó, destino liberado. Não tem que demorar. Uma coisa que eu sofri, eu errei muito em formar time, é que eu não sou Jesus, galera. Eu não salvo todo mundo. Eu não ajudo todo mundo, é só quem quer. O cara entrar dentro do meu negócio, achar que vai ganhar 10, 15, 20, 30 mil reais, sem cuidar do corpo, sem cuidar da mente, sem cuidar do espírito, sem estar em movimento, sem fazer o certo, fazendo o certo, andando na verdade, se ele achar que ele não vai trabalhar, ele está no lugar errado. Então, a dica que eu quero dar para vocês é classifique as pessoas que caminham com vocês de maneira direta e de maneira indireta nesses 3 níveis. Quem já adotou a sua cultura, a sua visão? Para onde você está indo? Porque existe uma frase muito famosa, mas pouco vivida. Ela é muito falada, mas pouco vivida. Quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. E tem gente que não estabeleceu o destino. Cara, para onde eu vou? Onde eu vou? Para onde eu estou indo? Não é nem para a direita e nem para a esquerda, é para cá. E um dos maiores desafios foi aprender a falar não para as boas oportunidades. Porque as boas oportunidades te tiram as excelentes, porque o bom é inimigo do ótimo. Então você precisa ter visão para você falar, isso não me serve, isso não está alinhado, isso é bom para outra pessoa, para o que eu quero, não faz sentido. Por isso eu falei no começo do que significa decisão. Na etimologia da palavra, cortar fora. Então, o que eu preciso cortar que não está alinhado com aquilo que eu preciso? O que eu mais vejo são empreendedores refém dos seus times, refém de vendedor, refém de, como se, desculpa, mas vendendo a cultura, a visão, só porque o cara vende muito contrato. Às vezes você não cresceu ainda porque essa pessoa está paralisando o seu negócio. Então, eu queria muito que você pensasse sobre isso. Lembra, cultura deriva do latim cultus, que significa cuidar. E você precisa cuidar da visão. Se você perder a visão, você perdeu tudo. Aí você vai fazer a coisa certa, quer empreender, quer gerar emprego, quer pagar imposto, pelo motivo errado. Então, cuida muito da cultura, gente. Cultura é muito falado, mas é pouco praticado. É difícil você ver empresas que as pessoas querem trabalhar, que as pessoas acordam de manhã e falam, nossa, que bom que eu vou para certificado digital, que bom que eu vou trabalhar hoje com o Rodrigo Amador, que bom que eu vou estar com o Erics hoje. Então, nós precisamos ter o nosso IVP, anota aí, índice de valor percebido. Quando eu protejo a minha visão, eu estou defendendo a verdade. Galera, a verdade vende, tá? E não é todo mundo que vai querer andar com você. É só as pessoas que estão com a visão alinhada. Viu, Luz? Não são todas as pessoas que vão andar com você. Tá bom, Cleito? Daniela Góes, Elton? Não são todas as pessoas que vão querer andar com vocês. Eu falo que existe 3 tipos de pessoas. As que estão lá vai olhar para vocês e vai falar assim, ei, toma cuidado com as más companhias, elas corrompem os bons costumes. As pessoas que chegaram lá, falou, cuidado com o jeitinho, cuidado com o atalho, se o atalho fosse bom, teria virado o caminho. A pessoa que chegou lá vai falar, gente, é tudo sobre pessoas. Esquece um pouquinho o faturamento, isso é métrica de vaidade. Existe um segundo nível, que são as pessoas que estão indo junto. Essas pessoas vão pegar na sua mão e vai falar, gente, vamos te ajudar? Aqui não tem concorrente. Quanto mais o mercado for nivelado por cima, menos espaço para os picaretas. Então, para vocês terem uma noção, gente, eu dou mentoria para o Brasil inteiro no meu segmento. Por quê? Porque eu quero os caras trabalhando do jeito certo. Se está todo mundo trabalhando do jeito certo, o diferente sou eu. O diferente é meu ambiente, o diferente é a experiência que o cara tem a partir do primeiro momento que ele entra em contato com a gente. Então, tem quem já está lá, quem está indo e quem está parado. Quem está parado, galera, só vai falar mal do que você está fazendo, só vai pôr dificuldade nas coisas, vai mandar até você desistir de fazer o que você está querendo fazer, aquilo que foi um sonho que o Senhor colocou no seu coração. Tá bom? Então, cuida da visão, cuida da cultura, não negocia aquilo que Deus tem confiado na sua mão, que é o seu negócio, por conta de pessoas que estão declinando o seu negócio, porque você tem medo de não encontrar pessoas melhores. Porque você está acreditando que não tem mão de obra no mercado. Tem. Mas às vezes você precisa desenvolver essas pessoas, você precisa investir tempo, energia, olho no olho, treinamento, fazer de novo, de novo, de novo. Então não seja refém de pessoas. Tranquilo? Então agora nós podemos avançar. Deixa eu a tela aqui. Gente, eu esqueci de alinhar algo. Eu sou muito direto ao ponto, tá? Então vocês não me levem a mal se às vezes eu estiver sendo muito incisivo em algumas sugestões de práticas.
tá? Mas eu acho que só tem adulto aqui, e se às vezes você não gostar de alguma maneira, você me perdoa. A minha ideia aqui é simplesmente gerar em você uma indignação para que você cumpra, para que você entenda e para que você experimente o que está em Romanos 12:2. Não vos conformeis, não vos amoldeis com este mundo, mas o transformai a partir da renovação da vossa mente para que experimente a boa, perfeita e vontade agradável de Deus, tá? Vamos lá, qual que é o nosso problema? Lembra que tem 3 jeitos de fazer alguma coisa? De qualquer jeito, do seu jeito e do jeito certo? Quando eu estou fazendo de qualquer jeito ou do meu jeito, eu acabo sendo muito mais ocupado do que produtivo. E ocupação é o quê? É tudo que eu faço que não faz o meu negócio crescer, que não gera lucro para a minha empresa, que não potencializa a cultura, que não cresce o meu time e que me deixa cada vez mais sem energia, sem sono, ocupado, eu não tenho tempo de qualidade para as pessoas que eu amo. E aí, nessas ocupações, eu não fiz as ligações que eram necessárias, eu não agendei os clientes que era necessário, eu não consegui fazer uma visita. Né? Se eu abrir aqui para perguntar de maneira específica, quero até olhar no olho, cara, qual foi a última vez que você conseguiu tirar uma semana de agenda para visitar o seu cliente, para entender qual que é a percepção dele do seu atendimento, do seu negócio, da sua narrativa, para você entender os pontos de melhoria? Seu maior mentor é o seu cliente. Quantas vezes você tirou um tempo para você criar uma agenda de relacionamento e falar assim, ô Fênix, Sistemas, deixa eu almoçar com vocês hoje, cara, deixa eu te pagar um almoço, vamos trocar uma ideia, deixa eu te ouvir, né? O rapaz da Solutim, qual que é seu nome, querido? Manuel, meu amigo. Tinha dado uma saidinha ali, mas voltei. Manuel. Manuel. Imagina, eu ligava para o Emanuel, falei, Manuel, cara, vamos para uma churrascaria, pega a sua família, deixa eu fazer isso por você, é o mínimo que eu posso fazer em troca da nossa parceria. E ali o cara vai abrir o coração dele, vai falar, cara, eu precisava disso, desse jeito, dessa maneira, dessa forma. E às vezes a gente tem um gap aí de recurso que a gente investe em tráfego pago, em propaganda, em rádio, em televisão, em panfletagem, em pagar indicações, e a gente não investe na experiência do nosso cliente. As máquinas estão cada vez mais humanizadas e os humanos estão cada vez mais robotizados. Então, é preciso a gente resgatar esse tato, esse olho no olho, de falar, Bruno, vem aqui para casa, cara. Acorda comigo de madrugada para você ver como é que funciona, para o cara ver que você é humano. Porque, turma, as pessoas compram você e depois o que você está vendendo. Quando eu entendi que ninguém queria consórcio, ninguém quer consórcio, mas se eu perguntar aqui, se você queria um carro melhor, fazer uma viagem para a Disney, se tem espaço de melhoria na sua empresa, se você queria um capital de giro a 1% ao ano, todo mundo aqui precisa de recurso. Só que, de uma maneira tradicional, você não consegue olhar para o consórcio e enxergar essas soluções, por conta de tudo que foi feito no passado. Então, eu preciso fazer amizade, eu preciso me relacionar, eu preciso investir tempo para que eu entenda a sua necessidade, para que depois disso eu te oferte uma solução. Ô, Fênix, aquele dia a gente estava almoçando, querido, e você comentou comigo que seria muito legal você ter um monte de patrimônio gerando receita, cara. Você já tem um plano para isso? Não, Marcos, na correria. Eu ouvi de um empresário, já te dou a palavra, Bruno, que ele falou assim para mim, Marcos, continua visitando os empresários, porque eles estão tão envolvidos no operacional que eles estão sem fôlego de olhar para o mercado e entender o que o mercado está oferecendo fora da bolha que eles estão inseridos. Então, a gente faz um trabalho muito forte, bater lá na porta, de falar assim, oi, Cleiton, o Bruno pediu para te visitar, falou que você é um cara que gosta de dinheiro. Pode falar, Brunão. Muito bom. E junto com esse paralelo, eu acredito no over delivery, tá, gente? Eu não sei, mas foi caro demais o que vocês pagou para estar aqui hoje, não foi? Então eu quero entregar muito mais, porque eu acredito que dinheiro nenhum me remuneraria mais do que a atenção de vocês. Eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Para vocês venderem mais,
Imagina aqui, ó, meu negócio não é desenho, tá, gente? Então precisa da imaginação de vocês. Imagina que isso aqui é um cliente de vocês. Imagina que isso aqui é vocês como empresa, tá? Eu vou classificar vocês como empresa, mas entenda como time comercial, como canal de vendas. Entenda o seguinte, aqui está o seu cliente na estaca zero. Ou ele não entendeu a necessidade que ele tem do certificado e ele está sofrendo de maneira arcaica, trabalhando de maneira orgânica, sem entender que isso pode otimizar tempo e colocar dinheiro no bolso dele. E tem 3 tipos de dinheiro, tá, gente? O dinheiro que você ganha, o dinheiro que você gasta e o dinheiro que você ganha e que você deixa na mesa. E eu preciso te dar uma notícia. O dinheiro que você ganha é proporcional aos problemas que você resolve. O dinheiro que você gasta é proporcional aos problemas que você resolveu. E o dinheiro que você deixa na mesa é proporcional aos problemas que você ignora. Imagina. O tanto de problema que eu estou ignorando. Imagina o tanto de gente que precisa de vocês e nem sabe o que precisa. E é disso que eu quero falar sobre níveis de consciência aqui, ó. A PNL fala de 7 níveis de consciência. O mercado comercial tradicional gosta de falar de 5 níveis. Eu vou aqui fazer um resumo desses níveis. Imagina o seguinte, a pessoa não sabe que tem um problema, ou seja, ela não sabe que precisa de certificado. Ela não sabe que isso viabiliza, otimiza, acelera processo, acelera a entrega. Ela não sabe que isso facilita. Ela não sabe que ao invés dela ficar sofrendo, ir lá no cartório, perder tempo, pegar a fila, ela pode ter o contador que oferece esse serviço, faz a entrevista, assina por ele nem viu, já resolveu. Relação de confiança. Então, essa pessoa não sabe que tem um problema, ela não sabe que existe a solução e ela não sabe que é você que resolve. Que dia que você vai vender para essa pessoa? Nunca. E posso contar? 95% das pessoas criam uma objeção antes de comprar, ou seja, 95% das pessoas criam uma barreira por não saber que precisava disso. Tranquilo até aqui? Qual que é o segundo nível de consciência? Marquinhos, antes de mudar o nível de consciência, me dá uma dica, cara. Como que eu faço, então, para que eu consiga despertar nessa pessoa a consciência de que ela precisa de mim? Você precisa conhecer uma moça chamada Aida. O que essa moça faz? Ela é um funil simples, nós temos múltiplos funis, mas eu vou compartilhar isso com vocês, porque esse é mais simples, para vocês saírem daqui e aplicar amanhã. Vocês precisam ter ações que chamam a atenção dessa turma, que gera interesse, que cria um desejo e que gera uma ação de comprar de vocês. E depois que eles comprarem de vocês, vocês precisam medir qual que é o tamanho total do mercado. Qual que é o tamanho total do mercado que vocês venderam? Vou te dar um exemplo. Ô Bruno, hoje o seu maior cliente, ele é de qual segmento? Ok. Autoescola. Deixa eu fazer um benchmark aqui, me dá um minuto. Deixa eu descobrir quantas autoescolas tem no Brasil. Aí vocês têm que ter ferramenta, tá, gente? Vocês têm que ter tecnologia. Quantas autoescolas têm cadastradas no Brasil? Hoje, nós estamos falando que no Brasil tem aproximadamente, presta atenção nesse número, esse é o tamanho total do mercado, tá? Nós estamos falando de 13 mil que estão regulamentadas, tá? Estão dentro dos critérios da lei. As que estão debaixo dos panos, eu nem imagino. Quantas autoescolas você tem na sua carteira, Bruno? Tá, então você tem 10. 10 de 13 mil, vamos fazer uma conta básica. 10 para 13 mil, nós estamos falando que você atingiu 0,007% do mercado total. Agora, qual que é o tamanho acessível desse mercado? Se vocês entenderem que todos nós andamos em tribos, e eu te provo, turma, isso aqui, nós andamos de acordo com os nossos semelhantes. Por exemplo, nós estamos em tribos aqui. Nós estamos aqui com todo mundo que tem sinergia com aquilo que nós fazemos.
E a gente precisa entender que as pessoas que andam em tribos, elas têm visão, comportamento e crenças semelhantes. Se eu tenho um cliente de autoescola que me paga 3x, provavelmente os outros, principalmente se vier de indicação dele, tende a pagar também. E além de eu entender de tribos, eu preciso entender de ecossistema. Poxa, vamos lá, autoescola. O que tem sinergia com a autoescola? Precisa de carro, precisa de moto, então vai ter fornecedor de peça, vai ter seguro, vai ter uma série de empresas, parceiros, terceiros, diretos e indiretos, que fazem sinergia com esse ecossistema, que pode abrir o quê? Precedentes para mais negócios. E quando eu entendo o tamanho total de mercado e o tamanho acessível desse mercado, ou seja, quais são meus frutos baixos? Preciso da criatividade, tá, gente? Pronto. O que são os frutos baixos? Imagina o seguinte, isso aqui é um pé de manga. Nossa, gente, pronto. Definitivamente meu negócio não é desenho. Aí eu quero uma manga. E o meu braço alcança aqui, ó. Aí eu peguei todas as mangas que estavam aqui embaixo. O que é mais fácil, galera? Eu tentar pegar as mangas que estão em cima ou eu dar alguns passos para o lado e pegar os frutos baixos de baixo? É isso aqui que eu quero falar de sinergia. Isso aqui é uma tribo, isso aqui é o ecossistema, é um outro pé, é uma outra planta, mas que está no mesmo ambiente. E é mais fácil de pegar. Porque para eu pegar aqui em cima, ó, e aqui eu quero revelar alguns pontos. Imagina que existe um nível de desafio para que eu tenha novos clientes, e existe um nível de habilidade que eu preciso desenvolver para que eu consiga novos clientes, certo? Quando o meu nível de desafio está muito grande em relação ao meu nível de habilidade, sabe qual que é o meu sentimento? De medo. E como você não entende a raiz disso, você começa a racionalizar. Você falou, meu Deus, o que vai ser do meu segmento? Porque mudou o governo, nossa, a concorrência está desleal, não acha gente, as pessoas que entram não ficam, meu Deus do céu. Aí você desenvolve um pouquinho mais de habilidade, você sabe o que você está fazendo, você domina o seu mercado, você domina a cultura da sua empresa, você é muito bom em se relacionar, melhora um pouquinho. Você sai da janela do medo e fica ansioso. Porque você sabe que dá certo, mas você sabe que o mercado é cíclico. O mercado ele é assim, ó, igual o batimento do seu coração, ó. Quem está há muito tempo no mercado sabe disso. Tem hora que você está por cima, tem hora que você está por baixo, tem hora que está normal. Se isso ficar assim, você morre. Então, qual que é o ponto? Você fica ansioso. Agora, quando você tem um nível de desafio, ou seja, você entendeu sua persona, você entendeu seu segmento, você entendeu o comportamento, você entendeu o que eles esperam, você tem método, você tem processo, você tem equipe, você tem solução, você desenvolveu as habilidades, você entra num lugar chamado flow. O Robert Cialdini diz que nós conseguimos ter o dobro do resultado com a metade do esforço. Você já viu aquela empresa que, aparentemente, ela cresce muito sem esforço? Ela entendeu esse jogo. Então, o primeiro nível de consciência é a pessoa não sabe que tem um problema. Gente, o dinheiro está aqui. O dinheiro não está em quem quer fazer o certificado ou quem quer contratar uma contabilidade e essa pessoa está orçando. Essa pessoa liga para o Bruno, liga para mim, liga para o Ciclano e está cotando preço. Ah, porque para tirar o certificado com o Bruno é 150, para tirar com o Marcos é 120, para tirar com o fulano é 90. Então vou tirar com o fulano, porque é o CPA, é normal. Então, eu preciso entender qual que é o tamanho do meu mercado. Mas antes de eu entender o tamanho do meu mercado, qual que é o meu mercado? Quem é o seu cliente? Deixa eu revelar algo para vocês. Eu quero até que vocês me vejam isso aqui, que foi muito engraçado. Vocês viram que eu vendia tinta, né? Vocês acham que é difícil vender consórcio? Tenta vender tinta para vocês verem. Ninguém quer pintar parede. Eu demorei 1 ano para descobrir que meu cliente não era o dono da casa. Parece óbvio, gente, mas eu demorei 1 ano para entender que meu cliente era o pintor que manda, era o mestre de obra, era o arquiteta, era o engenheiro.
Então eu estava fazendo a coisa certa para a pessoa errada. Eu estava ali oferecendo, o dono olhava aquilo ali, não entendia nada de tinta. Fala, não, beleza, Marcos, eu vou orçar e te chamo. Aí o pintor pegava a lista de material, levava lá na outra casa de tinta, eu nem ficava sabendo. Será que nós não estamos fazendo a coisa certa para a pessoa errada? Será que, de repente, eu não estou entendendo qual é a ponte que me conecta para poder fazer negócio? E aí eu quero que vocês gravem uma frase, se vocês puderem anotar. Quem fala que não tem tempo de se relacionar, porque... Quem fala que não tem tempo de vender porque precisa se relacionar, não entendeu de vendas. E quem não sabe se relacionar, quer construir pontes, tem que saber nadar demais. Aí você fica à mercê do lead frio, que você liga para ele não dá certo. Você fica à mercê de uma indicação que aparece de vez em quando. Você fica à mercê... Aí seu cliente liga e fala que não vai renovar o contrato porque apareceu outra pessoa especializada no segmento dele, vai mudar a contabilidade. Aí como é que você fica? Então eu precisava muito que vocês entendessem esse ponto. Vocês entenderam a questão de tamanho total de mercado, de ecossistema, das pontes que isso pode te gerar e de você ter conhecimento e que se o seu nível de habilidade for menor do que seu nível de desafio, você vai estar ansioso, aí tem que tomar remédio para dormir, você não descansa, você não consegue participar de um churrasco, porque você está o tempo todo aqui, igual bombeiro, apagando incêndio. Não dá, galera. Não dá. Eu quero muito que vocês tenham qualidade de vida, que você experimente uma vida que te dá a liberdade de ficar com a sua família, de descansar, de desligar. Será que se você ficar um mês sem aparecer na sua empresa, será que a sua empresa continua sobrevivendo? Eu estou em Goiânia, minha matriz está em Uberlândia. Era para nós estar, hoje, nesse momento, era para nós estarmos com 2.700.000 vendidos, de acordo com a previsibilidade. Nós estamos com 5 milhões vendidos, ou seja, nós estamos com o dobro. E eu não vou lá. Eu vou lá agora, deve ter um mês que eu não vou em Uberlândia. Por quê? A causa da empresa tem que ser maior do que o dono da empresa. Entende? Assim, ó, não sei se vocês lêem Bíblia, mas eu vou dar um exemplo. E quem não acredita na Bíblia como uma verdade, como eu acredito, tem a Bíblia só como um livro de sabedoria milenar, para você entender o exemplo. Os discípulos, quando andaram com Jesus, repare, um padrão. E para falar de padrão, ó, quando acontece uma vez, é obra do acaso, 2 vezes é uma coincidência, 3 vezes ou mais é um padrão. Os discípulos, gente, só faziam cagada. A hora que era para estar descansando, eles estavam com medo. A hora que era para estar fazendo alguma coisa, eles estavam dormindo. Jesus, quando subiu no monte, falou, vou ali orar, fica aí 1 horinha orando, vigiando. Na hora que ele voltou, o povo estava dormindo. O que eu quero falar isso com vocês? Quando a causa é maior do que o líder, porque quando Jesus cumpre a missão e ele vai para diante do Pai, ele fala para os discípulos assim, ó, eu estou indo para o lado do meu Pai, eu deixarei com vocês o Espírito Santo, que vai ser o ajudador, o auxiliador. Então o que Jesus está falando? Quem fazia os milagres, quem resolvia, não vai estar aqui mais. Estou indo, ó, pro lado do meu Pai agora. Vocês se viram. Por quê? Porque o Espírito Santo ajuda. Se ele ajuda, é porque tem alguém fazendo. Os caras que faziam só cagada, começou a curar com sombra, gente. Primeiro movimento em Atos 2, numa pregação, 3.000 pessoas se convertem. O que eu quero falar com vocês? Às vezes vocês precisam delegar mais, confiar mais nas pessoas, está muito centralizador. Vocês estão querendo fazer os milagres. Às vezes você precisa descansar mais. De falar assim, Cleiton, eu vou confiar essa missão e eu espero que você resolva. E entenda, gente, que tem 3 tipos de pessoas. 3 tipos. As pessoas reativas, as pessoas ativas e as pessoas proativas. Na maioria das vezes, o que vai aparecer para trabalhar com vocês são as pessoas reativas. Você precisa o tempo todo ficar falando o que tem que fazer, que horas precisa entregar, qual que é o nível de prioridade, qual que é o nível de importância da atividade que tem que ser executada, você precisa fazer acompanhamento. Porque se todo mundo fosse proativa, ninguém trabalhava para vocês, turma. Então, você tem que ter paciência com essa galera. Existe um segundo tipo, que são as pessoas ativas. E você vai lembrar de algumas pessoas. Meia palavra basta. Você falou, a pessoa pegou e resolveu. Aí você falou, Jesus, manda mais assim para mim. Manda mais gente assim que eu preciso. Agora tem um terceiro nível, gente, que é raro, que são as proativas. Quando
ela não precisa nem de meia palavra. Quando você fala para ela ir, ela já voltou. Ela fala, Marcos, eu imaginei que você ia me pedir isso, então tá pronto, tá aqui o relatório, tá aqui os indicadores. Inclusive, eu quero te dar uma sugestão de tomada de decisão. Para a direita tem esse resultado, para a esquerda tem esse. Galera, identificou isso, plano de carreira. Identificou essa pessoa, ela não vai ficar muito tempo aí com você. Ou ela se torna seu sócio, ou você cria um modelo de partnerships, trabalha com equity, com qualquer coisa. Mas se você não fizer nada, essa pessoa vai olhar para você e vai falar assim, ó, é pequeno demais para mim. Então não sejam escassos, tá bom? Eu quero muito dar essa sugestão para vocês. É melhor você multiplicar com o que você tem na mão do que você ficar com recurso limitado olhando para o que te falta. Isso é um princípio. Jesus, quando vai fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, um dos discípulos fala que não tem dinheiro. Ele olha para o que ele tem, agradece e multiplica. Então, nós precisamos olhar para o que nós temos. Tranquilo até aqui, gente? Vocês gostariam de considerar, de cooperar, de trazer alguma coisa em relação a esse ponto que nós compartilhamos, a essa visão que eu compartilhei com vocês, ou eu posso seguir? Prometo que está acabando já, tá, gente? Segunda-feira, 8 horas da noite, é só para quem quer muito, tá? Meus parabéns para vocês. Pode seguir. Tá bom. Isso foi só a introdução, tá, gente? Agora que nós vamos começar de verdade. O que eu preciso que vocês entendam? Quando vocês entendem o tamanho total de mercado, o tamanho acessível, as oportunidades de negócio, elas vão ser mais assertivas, ou seja, você não vai precisar em pessoas para você fazer uma venda, mas você vai falar com uma pessoa e essa pessoa vai te gerar 100 novas oportunidades de negócio. Por quê? Vai ser mais assertivo, vai ser mais direcionado. Grava uma frase aí. Se as pessoas confiarem em você, se as pessoas gostarem de você, elas vão te ouvir. Se as pessoas confiarem em você, vocês vão fazer negócio. Perfeito? Se elas gostarem de você, elas vão te ouvir. E se elas confiarem em você, vocês vão fazer negócio. Agora, pensa comigo o seguinte, vamos fazer uma atividade prática? Dá uma olhada rapidinho, quantas pessoas você tem na sua agenda? Não é no seu WhatsApp, na sua agenda, olha aí. Rapidinho, quantas você tem? Deixa eu olhar no meu aqui também. Deixa eu fazer esse exercício, já tem algumas semanas que eu não faço. Meu Deus, eu tenho 3.834 pessoas na minha agenda, na minha lista de contatos. Vai mandando aí no chat, quantas pessoas tem? Escreva aí no chat ao lado, para eu ver. Eu vou começar por mim, que eu nunca vou pedir algo para vocês que eu não fiz primeiro. Então, eu tenho 3.834 pessoas na minha agenda. Pronto. Ó, o Rafael tem 1.047, 3.083, 3.536. O Bruno tem 17.941. Aí é loucura, hein, Bruno? Você tá doido. 7.523. Beleza. Agora vamos fazer um segundo exercício. Quem não mandou, vai mandando, tá, gente? Vai mandando aí pra gente fazer um exercício. Olha, 5.478, 3.369. Dá uma olhadinha no Instagram de vocês agora, rapidinho. Pessoal e da empresa. Aí eu vou colocar aqui, ó, eu quero que você coloque só a quantidade de pessoas que te seguem. Não é as que você segue, é as que te seguem. Ou seja, elas precisaram apertar no botãozinho assim, ó, vou seguir o Bruno, vou seguir a Aline, vou seguir o Cleiton, vou seguir o pessoal da Fênix. Vou pôr aqui, ó, Marcos Paulo. Eu tenho, no meu particular, 11.400 pessoas me seguindo. Pronto. Ixi, só tudo errado. Deixa eu ver direito aqui. Seguindo, pronto. Vamos lá, o Bruno tem 911, o Miguel tem 2.674. Vai mandando aí, gente. Lembra que você está num ambiente seguro, isso aqui é para abrir sua visão, tá? Isso aqui não é para julgar ou para falar quem tem mais ou menos, não. Fênix, 2.108. Jean, ó, 3.460.
Vai mandando, gente, rapidinho. Ó, se você não se envolver, você não dá significado e você não testa, tá? E você fica no campo da teoria. Aí você continua procrastinando. E o procrastinador é a pessoa que enterra os seus sonhos em câmera lenta, tá? Deixa eu ver. Beleza. Solução 1.240, 1.790. Jean, 3.120. Bacana, galera. Pensa comigo, ó, vou pegar o Jean de exemplo. 3.460 contatos na agenda dele. 3.460 na agenda particular, mais 3.120 pessoas seguindo. Nós estamos falando de 6.580 pessoas que ele tem acesso. Ô, Jean, me diz uma coisa. Qual que é o ticket médio hoje da sua empresa? Qual que é o ticket médio do produto, ou da solução, ou do serviço que você entrega? O microfone está desligado. Atendimento imediato, aqui é minha referência no estado de Roraima. Demanda Tá. espontânea, dependendo de qualquer horário. Tá, deixa eu melhorar a minha pergunta. Hoje você trabalha com contabilidade ou com certificado? Certificados. Tá, qual que é o valor que você vende cada certificado? Hoje aqui na região A1, hoje é 219. Perfeito. Esse é o produto que você mais vende hoje? Isso, empresa. Turma, presta atenção nesse raciocínio para você aplicar isso aqui no seu negócio, tá? Deixa eu compartilhar aqui para a gente fazer uma conta junto. Vamos lá. Nós estamos falando de 6.580 novas oportunidades. Nós estamos falando de um ticket médio de R$200. Eu vou arredondar, tá, Jean? Perfeito. Existe uma métrica, Jean, se você não souber, não tem problema. Ela se chama CAC. Essa métrica, ela significa qual que é o seu custo por aquisição de cliente, ou seja, quanto que você gasta para poder fechar um negócio. Você tem esse número? Não, não tenho esse número. Tá bom, pode ficar tranquilo. Então, vamos fazer uma conta média. Hoje você sabe qual que é seu número de conversão? Com quantas pessoas você precisa falar para você fechar um negócio? Sim. Quantas você precisa falar para você fechar um negócio? Eu preciso falar com 5 pessoas no mínimo para poder conseguir fechar o negócio. Opa, muito bom, parabéns, Jean. Então vamos lá. Eu preciso falar com 5 pessoas para fechar um negócio. Então nós estamos falando de 20% de conversão, beleza, gente? É. Agora pega comigo o seguinte: se o Jean entrar em contato com todo mundo, imagina que ele vai olhar para a agenda, ele vai ver gente de tudo quanto é jeito, gente que ele não fala há muito tempo, gente que ele fala de vez em quando, gente que ele fala recente, pessoas que são CLT, que são intraempreendedores, que são empresários. Imagina ele criar uma abordagem, ele falou empresários, né? E essa abordagem funcionar mais ou menos assim, ó. Espera aí que eu vou fazer um exemplo na prática para vocês modelar. Oi, Lúcio, tudo bem? Bom dia, boa noite. Lúcio, aqui é o Jean, eu tomei a liberdade de te ligar, porque eu estou fazendo um trabalho com os empresários da região e eu percebi que você é um dos poucos empresários que não está participando desse projeto. Como que você está de tempo para eu poder te apresentar como que funciona? Ponto. Qual que é a sua primeira missão? Conseguir um tempo. Você não vai ligar para vender o seu negócio, você vai ligar para conseguir um tempo de qualidade com essa pessoa. Pode ser por videochamada e pode ser presencialmente. Conseguir um tempo, ô Lúcio, cara, quero te agradecer pela oportunidade, cara, pelo seu tempo. E antes de eu te apresentar as possibilidades, eu quero ouvir um pouquinho do seu negócio. Como que o seu negócio funciona hoje? Até para eu entender, Lúcio, se as soluções que eu ofereço faz sentido para você. Porque se eu entender que não faz sentido, eu nem desperdiço o seu tempo. Aí o Lúcio vai compartilhar como que funciona o negócio dele. E você precisa entender que perguntas são condutoras de destino. Então, você vai fazer perguntas de descobertas. Perguntas que têm sinergia com a solução que você entrega. E aí, lembra do funil lá da AIDA? Você conseguiu chamar a atenção para um tempo de qualidade. Você vai ser interessado para que você tenha informações para você ser interessante,
para que, por último, você seja interesseiro. E aí, quando ele entregar as soluções, você vai falar, cara, que bacana, eu sabia que eu não te liguei à toa. Você, Lúcio, tem uma série de outros empreendedores no seu segmento que, antes de conhecer as nossas soluções, trabalhava de maneira arcaica, deixava dinheiro na mesa, e aí vocês vão entregar o que vocês conhecem dentro do segmento de vocês. Por exemplo, eu vou dar exemplo do meu segmento. Ô, Lúcio, me responde uma coisa agora, te perguntando mesmo, saindo do exemplo. Você já considerou comprar alguma coisa com consórcio? Só depois que eu comprei bens novos, né? Que legal, então você já conhece. Sim, sim. Fora utilizar o consórcio para consumo, você sabia que eu consigo te retornar 6.000% de rentabilidade? Grana, pro seu bolso? Não, não Você sabia sabia não. disso? Não. Percebe o que eu estou fazendo aqui, gente? Se ele já entende o consumo, que todo mundo entrega, eu preciso trazer para a mesa o meu diferencial. E aí, eu preciso provocar o status quo dele, porque quem entende investimento aí? Levanta a mão, deixa eu entender. Quem entende de Forex, multimercado, ações, fundo imobiliário? Tá, então eu vou numa linha bem mais simples. Quando a gente fala de 1%, 2% de maneira segura, porque todo investidor olha rentabilidade, segurança e liquidez. Se a gente falar de 2% ao mês no Brasil, já é loucura. Para quem entende, tá, gente? Pensa eu falando para um cara que entende 6.000%. Ele vai falar para mim que é pirâmide, ele vai falar para mim que isso não é, ele vai querer entender o que está por trás. Eu consegui fazer o quê? Jogar uma isca. E a minha metodologia de prospecção, ela obedece 3 princípios. Deixa eu compartilhar aqui para a gente criar um raciocínio. E eu quero que vocês façam essa atividade, tá, gente? Se quiser mudar um negócio de patamar, tem que pôr a mão na massa, tá? Pensa comigo o seguinte, aqui, ó. Semeadura, caça e pesca. Eu divido hoje, aqui, ó, 33%. 33%. Oi, princesinha. Boa noite. Ai, gente, isso aqui é bom demais, vocês me perdoam. Minha caçulinha chegou aqui, papaizinho, aí eu não resisti. Então, pensa comigo. 33% é semeadura. E você precisa entender a semente que você está jogando. Eu não sei quem entende aí um pouquinho de agricultura, mas uma semente de tomate, dependendo da qualidade, é 90 dias. Café é 2 anos para a primeira safra e depois de ano em ano. Pode deixar ela ainda. E depois o bambu chinês, galera, é 5 anos. Ou seja, às vezes você está jogando na semente, mas não é a semente certa, não é no segmento certo, não é para o público certo. Então, quando a gente fala de venda de alta complexidade, um ticket médio mais alto, um nível de consciência mais elevado, o cara que vai te arrochar mesmo, pensa aí no seu cliente que mais te gera lucro. O cara tá antenado, o cara tá te fazendo pergunta, o cara... Aqui em Goiânia, gente, eu sento, ou tem um advogado, ou tem um assessor financeiro do lado. Vocês acham que eu posso gaguejar para falar de consórcio? Para fazer conta de custo efetivo total? Eu preciso dominar o meu negócio. E os clientes que mais colocam dinheiro no meu bolso são os caras que realmente entendem o que está fazendo. Ele entende de opções, ele entende de mercado, ele entende de alavancagem patrimonial, ele sabe captar recursos. Ele sabe fazer tudo isso. Então, eu não posso chegar com mais do mesmo. Tranquilo, galera? Se eu entendo que... Eu dei exemplo do Jean aí, com mais de... Deixa eu abrir aqui junto para a gente fazer uma conta. Pensa comigo, ó, olhando para o aquário. 6.580, vamos fazer uma conta aqui, ó. Vem comigo, ó. 6.580 de oportunidade de negócio. Se 20% dessas pessoas me atender, eu vou conseguir sentar com 1.316, ok? Então, eu liguei para 6.000, mas não foi todo mundo que me atendeu, não foi todo mundo que quis. Eu fui lá e sentei com 1.580. Dessas 1.580 que eu fechei, ó, 1.316 que eu fechei, eu vou agora... Não, 1.580. Das 1.580 que eu sentei, eu fecho o negócio com 20%. Eu fechei com 316 pessoas ou empresas.
316 pessoas, vezes o ticket médio dele, nós estamos falando de R$63 mil. Jean, R$63 mil hoje, te ajudaria a mais? Seu microfone está desligado. Sim, seria uma benção. Dinheiro na mesa, galera. Às vezes nós estamos olhando para o oceano de oportunidades, esquecendo do que está dentro do aquário. O princípio que você quebra, te quebra lá na frente. Então, imagina, as pessoas que estão te seguindo, elas te acompanham. De alguma maneira, elas apertou lá, ó. Eu quero seguir o Cleiton, quero seguir o pessoal da Fênix, eu quero seguir o pessoal da Precisa Certificado. Então, elas estão ali por um motivo. Existe um estudo chamado eutagogia, que é um estudo baseado em interesse. O que interessa essa pessoa? O que ela quer ver? Você já fez uma pesquisa perguntando para quem acompanha vocês o que elas gostariam de ver com mais frequência no perfil de vocês? Mas aí começam as crenças limitantes. Fala assim, Marcos, mas eu tenho que dar as caras nas redes sociais? Eu te desafio, grava um stories hoje e analisa quantas pessoas vai ver o stories de vocês. Eu arrisco que a pessoa que menos vê stories aqui vai ter 30, 40 pessoas visualizando seu stories. Eu quero te perguntar, qual foi a última vez que dentro de um dia entrou 30 clientes dentro da sua empresa? 40 clientes dentro da sua empresa? Aí você fala, Marcos, mas eu tenho vergonha. Grava uma frase aí, é melhor ter dinheiro do que ter vergonha. Entendeu? Então, se vocês olharem lá no meu Instagram, por exemplo, eu estou lá todos os dias. Porque o sortudo faz todos os dias o que o azarado faz de vez em quando. Todo dia eu tô lá. Porque brand, galera, posicionamento de marca, ser diferenciado no mercado não é mais sobre quem faz mais barulho. Tá todo mundo fazendo barulho. Investindo em tráfego, em mídia, em propaganda, influencer. Mas é sobre a voz sutil que sussurra no pé do ouvido na hora de tomar a decisão. Ei, o pessoal lá do Marquinhos faz barulho, né, cara? Mas vamos fechar com o pessoal da Precisa Certificado? Eu não sei, eu senti mais segurança. Vamos fazer com o pessoal da Fênix? Eu senti mais firmeza. Cara, vamos fazer com o pessoal ali da Solution? Como é que pronuncia? É assim? Vamos fazer com esse pessoal, porque a gente entendeu que ali a gente está mais amparado. Não sei, é um sentimento. Sabe de onde que vem esse sentimento, gente? E eu estou caminhando para o final, para vocês ir jantar, ficar com a família, mas eu espero que esteja agregando na vida de vocês. Deriva de uma palavra do grego chamada sincronicidade, que separada é sim e cronos. Cronos é tempo, sim é juntos. Quando você vibra nessa visão, você vai atrair pessoas que querem passar tempo junto com vocês. Elas não sabem nem explicar qual que é seu diferencial competitivo. Faz uma pesquisa, liga para todos os seus clientes e fala assim, oi fulano, aqui da área de sucesso da Precisa Certificado. Primeiro eu quero te agradecer pela parceria, te dizer que eu me sinto muito honrado em cuidar. Aí, gente, cria a sua narrativa, em cuidar do seu negócio. Ou eu sou aqui da contabilidade do Miguel, quero te agradecer pela parceria, pela confiança, por você confiar a sua vida fiscal, a sua vida contábil na minha mão. E eu queria muito te ouvir. Mediante a tantas opções no mercado, por que você está comigo? Sem medo, galera. Essas pessoas vão te mostrar seus pontos fortes. E aí eu quero recomendar uma leitura. Se você não puder ler, escute pelo menos o Resume Cast. Se chama Pontos Fortes 2.0. Ninguém na história foi lembrado pelos pontos fracos. Me fala um ídolo que você tem, um cantor que você admira, um atleta. É pelo resultado. E você precisa olhar para o seu resultado e falar, o que eu tenho de diferente? Quem vai te dizer isso? O seu cliente. Nós, como empreendedores, precisamos parar de achar. A gente não acha nada, a gente pergunta. Oi, Precisa. A gente acabou de construir dentro de um condomínio, recebe aí, tá, Precisa? A gente acabou de construir uma casa de 2 andares aqui, e eu queria entender de você como que foi a sua experiência, quais são os pontos de melhoria, de tudo que nós vivemos nessa jornada de construir, onde você não precisou, onde você pagou mão de obra, você pagou material, não exigiu nota, você teve liberdade, mas me diz, qual que é o ponto que eu ainda posso melhorar? Gente, ouvir. Sabe, a gente ouve tanta coisa, a gente está pagando para ouvir mentoria, a gente está pagando para fazer curso, mas a gente não ouve os nossos clientes, que é as pessoas que colocam alimento na nossa mesa.
de ligar para ele e falar, fulano, você está feliz? Você está feliz? Tô. De 1 a 10, quanto você indicaria o nosso negócio? 9, 10, 8. Gente, cria um caminho de indicação. Me fala o nome do empresário que você conhece. Vai falar Marcos Paulo. Que coisa boa. O Marcos Paulo mexe com o quê? Não, ele é dono de escritório de consórcio. Mesmo, você sabe quem cuida da contabilidade dele? Ah, é o pessoal da Saber. Você sabe se ele está feliz? Cara, nunca perguntei isso para ele. Cara, que coisa boa. Você me dá a liberdade, baseado na sua experiência, de entrar em contato com o Marcos Paulo e oferecer uma solução que às vezes ele nem sabe que existe? E liga pro cara. Aí você vai ligar pro Marcos Paulo falando que você pegou a indicação? Não! Ô, Marcos Paulo, como é que você tá? Tudo bem, querido? Eu tava com o Bruno, cara. O Bruno falou muito bem de você, tomei a liberdade de te ligar. Falou que você é um cara que está crescendo, fazendo um trabalho muito legal no segmento de consórcio. Me diz uma coisa, Marcos. Quando a gente fala da sua situação fiscal, da sua situação contábil, é você mesmo que cuida disso ou você terceiriza? Gente, você quer pegar um cara, ó, dica prática. Eu paguei 5, 6, uns 7 mil reais para aprender isso aqui. Na nossa cabeça existem 2 matrizes, a matriz 1 e a matriz 2. O nosso cérebro, ele é criado para eliminar tudo aquilo que não faz sentido. Então, por isso que muitos de vocês não gostam nem de ligar. Você acha que ligação é perca de tempo, que ninguém liga mais. Deixa eu te falar algo. Se a sua esposa te ligar, você liga na hora. Então, seu problema não é com ligação. Seu problema é receber a ligação de alguém que não é importante, que não faz sentido para você. Agora, imagina você entendendo como o cérebro reage a isso. A matriz 1 funciona assim, ó. Andrei, quanto que é 2 mais 2? Seu microfone está desligado. É 4. Agora abre seu microfone que eu vou te fazer uma outra pergunta. Quanto que é 135 vezes 722? Precisa da calculadora imediatamente. Ponto. Perfeito, era só isso. Gente, o que está na matriz 1 vai fluir naturalmente. Eu sei. O que está na matriz 2, eu tenho a consciência que eu não sei. E existe 2 tipos de configuração mental. Ou a configuração fixa, que vai falar eu não sei, ou a configuração de crescimento, que vai falar, peraí, deixa eu abrir um Excel aqui, uma calculadora, deixa eu pegar um pedaço de papel com a caneta, que vai focar na resolução de problema. Galera, faz pergunta para a matriz 2 do cérebro do empresário. Igor, qual que é seu regime tributário? Gente, 85% dos empresários no Brasil não sabem fazer um DRE. Entendeu? O tamanho da oportunidade que vocês têm? Deixa eu contar um segredo para vocês. Ó, eu vou dar um nicho de mercado para vocês explorar. Vai pegar só quem está atento. Sabe quanto nós comercializamos de crédito à administradora todos os meses? 2 bilhões em crédito. 2 bi. Nós estamos falando de entregar mais de 2 mil bens todos os meses. Tem 2 mil pessoas que todos os meses precisam de certificado digital e que de ano em ano precisa renovar. Esse é um nicho de mercado. Dentro do segmento de consórcio. Então, eu dei um mercado para vocês. Agora, vai ter gente que vai entrar, vai ligar, vai querer entender, e vai ter gente que vai ouvir e não vai fazer nada. Turma, tá fazendo sentido? Eu tinha uma missão aqui. Contribuir um pouquinho da minha experiência em vendas e trazer linhas de pensamento, visões, para provocar vocês a pensar um pouco mais sobre o negócio. Porque, às vezes, a gente, na loucura de fazer o negócio acontecer, isso aqui é óbvio, tá, gente, que eu vou mostrar para vocês, mas o óbvio tem que ser dito e feito. Mas toda empresa, ela segue essa estrutura aqui, ó, ou pelo menos deveria seguir. Aqui, ó, pensa comigo. O operacional, o tático e o estratégico. Deixa eu contar um negócio para vocês. Quando Jesus multiplica os pães e os peixes, quando ele termina, ele fala algo para os discípulos. Ele fala assim, ó, entra no barco e vamos para o outro lado do rio. Vamos para o outro lado do mar, das águas. E Jesus, a Bíblia conta que teve uma tempestade. Sabe o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Marquinhos, como assim? Eu não entendi. Jesus estava descansando.
Marquinhos, ainda não entendi. Tá, quando Deus cria tudo, ele cria tudo em dias. No 7º dia, a Bíblia diz que ele descansou. Descanso na teologia da palavra significa desfrute. Ou seja, ele estava tirando o tempo, ele estava saindo do operacional. Por quê? Porque agora ele precisava pensar em como fazer o negócio crescer. Galera, nós estamos muito envolvidos no operacional e a gente não descansa. É o tempo todo envolvido em coisas, pessoas. E aí, para a gente finalizar e para ir para um raciocínio final, o que acontece com a maioria dos empresários? Você está aqui envolvido em demandas operacionais, senão a empresa quebra. Você tem que fazer funcionar, você precisa fazer dar certo. Você não consegue montar um time engajado que garanta que o operacional funcione. E a cadeira do estratégico, que deveria fazer sua empresa crescer, ela está vazia, porque você que deveria ocupar está fazendo dar certo. Gente, é você que vai pensar em como fazer o negócio crescer. Mas não tem como você fazer o negócio crescer se você está preso dentro de uma bolha chamada operacional. Preocupando com o boleto que vai vencer. E você não venceu, a receita não está dando. Você não calculou seu EBITDA. Sabe? Você não sabe seu CAC, você não sabe seu churn, você não conhece seu mercado. Então, tudo isso que eu compartilhei com vocês, e aqui eu vou voltar para cá, deixa vocês muito ocupados e pouco produtivos. Muito ocupado e pouco produtivo. E eu preciso que vocês entendam 3 leis que vai fazer vocês mudar o game. Qual que é a primeira lei? Lei da inércia. Quem lembra? A primeira lei de Newton. Um corpo tende a permanecer em movimento ou tende a permanecer parado, até que uma força contrária aplicada sobre ele mude o rumo das coisas. Mas aí tem a frase, movimento gera movimento, e quanto mais parado eu fico, mais parado eu tô, certo? Qual que é o nosso problema na hora de arrumar a nossa agenda? A gente quer dar conta de tudo. Você não dá conta de tudo. Aí eu quero te dar uma dica. Comece pelas pequenas coisas. Sabe por quê? As pequenas coisas vão aumentar seu sentimento de execução, de avanço. E isso vai te colocar em movimento. E quando você lidar com as grandes coisas, você já fez tanta coisa que seu nível de confiança está lá em cima, que você fala, isso aqui é moleza, eu vou destruir isso aqui também. Mas para você organizar isso, você precisa pelo menos mapear suas atividades entre atividades essenciais. Peraí, deixa eu ir para cá, senão fica muito poluído. Atividades essenciais, atividades importantes e atividades urgentes. Gente, pensa um pouquinho sobre o negócio de vocês. O que é essencial? É igual respirar. Se você não fizer todo dia, sua empresa morre. Agora pensa o que é importante, que é igual comer. Você tem que comer todo dia, mas se você ficar um dia de jejum, você não morre. Agora pensa o que é urgente. Urgente era tudo que era importante, mas porque você se manteve ocupado, você não deu atenção e isso explodiu. Agora ficou urgente. Aí você virou bombeiro. Refém do seu próprio negócio. Então, deu uma dica prática para que você comece a se colocar em movimento de uma maneira que ninguém vai entender nada. Vai falar, mas esse cara é uma máquina. Nossa, essa mulher ela é diferenciada. Entenda que o seu potencial, ou melhor, o seu resultado é o seu potencial menos as suas distrações. Porque todo mundo aqui tem potencial de fazer IPO do próprio negócio. Mas potencial é a minha capacidade de chegar num lugar que eu não estou lá ainda. E às vezes te deixa frustrado. Mas por que você não chega lá? Porque você está com cegueira emocional. Você sabia que quem é surdo e cego usa uma bengala vermelha e branca? Quem tem baixa visão usa uma bengala verde. Quem é cego usa uma bengala branca. Se tratando de negócio, tem gente que não vê e não escuta nada. Está só fazendo aos trancos e barrancos. A sua bengala é vermelha. Tem gente que a visão está pouca. Enxerga ali, vai andando devagarzinho, sua bengala é verde. E tem gente que só não enxerga. A bengala é branca. Eu queria te perguntar, qual que é a sua bengala? A cegueira emocional, ela cega o meu entendimento e quando eu não entendo, eu dou desculpa. E as suas desculpas, galera, pode até ser legítimas, mas elas continuam sendo desculpas. Então, eu queria muito que vocês pensassem sobre tudo isso que nós falamos juntos.
né? Aqui nós já estendemos um pouquinho do horário e nós teríamos ali conteúdo para finalizar esse treinamento, gente, para a gente fazer uma imersão. Mas eu prometi que ia ser breve, eu prometi que eu iria trazer uma visão diferente e que, no mínimo, eu iria provocar vocês a pensar um pouco mais sobre o porquê que você abriu esse CNPJ. Qual que é a sua razão social? Qual que é a sua razão para a sociedade? Por que que você sustenta esse negócio? Por que que vale tantas noites de sono? Por que que vale tanto empenho, tanto trabalho? E eu não quero jamais que vocês façam a coisa certa pelo motivo errado. Muito se adoecendo, não está cuidando do corpo, não está dormindo direito, às vezes perdendo até tempo de qualidade com as pessoas, fazendo a coisa certa pelo motivo errado. E de tudo que eu falei, se eu pudesse deixar uma mensagem, uma palavra, seria: sucesso nenhum vale o fracasso do seu casamento. Sucesso nenhum vale o fracasso da sua família. Sucesso nenhum vale o fracasso dos seus. Então, empreenda primeiro na sua casa. Seja exemplo primeiro na sua casa. Dedique primeiro em casa. Eu pago um preço danado. Sabe que horas que eu levanto, gente? 3h40 da manhã. 3h40 da manhã. E eu estou aqui feliz da vida por estar podendo estar obedecendo o chamado da parte de Deus, que é trazer uma visão, uma palavra, uma forma de pensar que talvez ajude a mudar seu negócio de patamar. E eu faço um esforço danado para eu poder não ficar em falta com a minha família, porque daqui 20 minutos a minha filha vai dormir. Por que eu estou contando isso para vocês? Para vocês entenderem o quão privilegiados vocês são. O preço que eu paguei para estar tendo esse tempo com vocês, para investir em vocês. E eu espero muito que vocês façam alguma coisa com tudo que foi compartilhado com vocês nessa noite. Tá bom? Meu muito obrigado. Minha vida está à disposição de vocês. Eu coloquei meu @ aí, quiserem acompanhar o nosso trabalho. Se precisarem de qualquer coisa no segmento de consórcio, com muita humildade, eu domino muito esse negócio. E, Bruno, obrigado pela oportunidade. E vou abrir, às vezes alguém quer fazer uma pergunta, quer fazer uma contribuição. Eu estou aberto, nós temos alguns minutinhos ainda para a gente poder encerrar. Sem briga, né, gente? Tem uma pergunta aí que tem uma pergunta a fazer. No início da carreira, como a gente pode prever um funcionário em determinada área, já que a gente acaba se ocupando muito no operacional, tem a parte da estratégia. Qual seria ali um ponto certo para dar o pontapé inicial? Cortou no comecinho, Lu? Só repete a pergunta para mim, por favor. Minha pergunta é referente à contratação, certo? E aí, minha ideia é saber qual o ponto inicial que eu devo ter quando a pessoa está muito na parte operacional para ir para a parte da estratégia, né? Perfeito. Tá. Porque o dia a dia você acaba se desfalcando se a gente não tira um horário para isso. Perfeito. Perfeito. Vamos lá. Pontapé inicial. Primeiro ponto é reconhecer que você precisa de pessoas. Eu reconheço que sozinho eu não vou muito tempo. Eu vou ser o ativo do meu negócio. E se eu não tiver ativo no meu negócio morre. E quando você tem essa consciência, isso vai gerar consistência e continuidade nessa prática de buscar pessoas que estão alinhadas com a sua visão e que acreditam no seu sonho. Quais são os pontos que eu observo? Marcos, qual que é o pontapé inicial? Eu começo a olhar à minha volta pessoas que têm coração. Gente, eu olho soft skills, tá? Hard skill dá trabalho demais. Eu vou traduzir. Eu prefiro pegar pessoas que têm coração ensinável, ensinar habilidade, do que pegar o cara que acha que sabe tudo e esse cara não tem coração, não tem caráter, não tem humildade, não tem nada. Então, eu prefiro pegar alguém para formar essa pessoa, por mais que demore mais tempo, do que pegar alguém pronto. Porque pessoas prontas, ou elas estão no mercado e elas custam caro, ou elas são donas do próprio negócio. Ponto. Pessoas desocupadas, com muita humildade no coração. Nenhum dos discípulos que Jesus chamou para andar com ele estava à toa. Existe um estudo em Harvard, nos Estados Unidos, que ninguém competente está desocupado. Entende? Então, você precisa olhar para a sua volta e entender das pessoas que estão ocupadas, quem tem coração. Esse é o primeiro ponto. Se tem coração, essas pessoas precisam
eu faço muito uma pergunta. Você, olhando para o seu negócio, você aceitaria trabalhar com você mesmo? Essa é a primeira pergunta. Não precisa nem me responder, só pensa sobre isso. Olhando para a sua rotina, para os seus resultados, para a sua convicção, para a paixão que você tem no negócio, para o preço que você paga. Você conhecendo o seu íntimo, o seu particular, você aceitaria trabalhar para você mesmo? Você é alguém que paga um capital monetário, intelectual, emocional, espiritual, você remunera nas 4 esferas? Porque como que eu trago alguém para que eu consiga semear na vida dele se eu não consigo ser semeador na minha própria vida? Então, esses são pontos que eu considero, porque se tem algo que eu tenho temor, é sobre as vidas que o Senhor confia sobre a minha gestão. Porque essas pessoas têm esposa, têm marido, têm filho, têm pai, têm mãe, têm aluguel para pagar, tem um monte de coisa. Então, eu não tenho tempo, eu não tenho o direito de pensar em fazer dar errado. Quando alguém entra para o meu projeto, eu falo, cara, eu vou te fazer dar certo. Essa pessoa está confiando numa palavra, porque ela não viu dando certo ainda. E eu preciso honrar essa palavra. A pergunta é, você sabe fazer acontecer? Então, o primeiro passo é você ter legitimidade. Você nunca vai conseguir fazer alguém fazer alguma coisa que você ainda não conseguiu fazer. Então, para eu treinar pessoas, eu me treinei primeiro. Eu consegui ter rotina, eu consegui acordar cedo, eu consegui estudar, eu consegui ter resultado. Eu ganhei tudo que tinha para ganhar como vendedor. Aí depois eu fui para gestor. Para depois eu ter o meu negócio. Eu fui subindo de nível. Agora, olhando para a sua empresa, quais são os pontos que você tem que olhar? Antes de olhar para a pessoa, a sua empresa tem método, ela tem processo, ela tem plano de carreira, ela tem cultura. Eu vou traduzir, ela tem uma esperança para quem vai trabalhar aí, que ele vai conseguir levar alimento para a mesa dele? Respondida todas essas questões, vamos pensar no melhor cenário. Tem um método, tem um plano de carreira, eu quero crescer junto, eu quero desenvolver pessoas. Você tem paciência com gente? Você tem paciência com as pessoas? Porque as pessoas, no nosso negócio, imagina, elas são bebês, elas acabou de entrar no nosso segmento. E bebês sai da barriga, nem engatia. Aí dá os primeiros passinhos, precisa dar comidinha na boca, depois cai, depois dá os primeiros passos, fala as primeiras palavrinhas. Você vai tem energia, disposição, dinheiro para desenvolver essas pessoas? Ponto. De um ponto de vista financeiro, sozinho, o que você consegue gerar de faturamento? Não precisa me responder, não. Só pensa sobre isso. Certo. Estou pensando. Agora, pensa. Se você colocar 10 pessoas, você aumenta as suas possibilidades. Se você coloca 20 pessoas, você aumentou as possibilidades. Eu vou te dar um exemplo. Eu sozinho. O meu recorde foi 8.750.000 em vendas dentro de um mês. Gente, é todo mês que eu dou conta de fazer esse resultado? Não. Tem que trabalhar para um caramba. Agora, se eu tenho uma meta de 20 milhões, eu posso achar 10 pessoas que vendem 2 milhões, eu posso achar 20 pessoas que vendem 1 milhão, eu posso achar 40 pessoas que vendem 500 mil, ou eu posso colocar 80 pessoas que vendem 250. O que é mais fácil para o meu nível de habilidade? Aí eu preciso fazer uma análise. Eu sei desenvolver gente? As pessoas de 2 milhões são pessoas mais capacitadas, de um ponto de vista cognitivo. Essas pessoas vão aceitar vir trabalhar comigo? Elas veem valor percebido em mim? Quando elas olham para a minha vida, elas falam, uau, essa é uma vida que eu quero ter, eu quero morar nessa casa, eu quero andar nesse carro. Se você conseguir ser um exemplo, esse é o primeiro passo, seja um exemplo. Porque as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Como que você ensina alguém a ganhar dinheiro se você não ganhou ainda? Como que você ensina alguém a prosperar se você não prosperou ainda? Você não tem legitimidade. Então, qual que é o primeiro exemplo? Vença como indivíduo. Seu como indivíduo vai para o coletivo. Porque aí você tem legitimidade. Você fala, meu amigo, eu já fiz isso aí, não funciona, vai para cá. Fulano, isso aí não adianta, vem para cá. As coisas vão acontecer com mais velocidade. Segundo ingrediente, confie nas pessoas. Terceiro ingrediente, não olhe para o currículo. Olhe para o coração. Eu tenho 3 coisas que eu avalio quando alguém entra para minha empresa. Se essa pessoa tem aliança comigo, se essa pessoa tem comportamento, e por último, se ela tem resultado. O resultado é o que vem por último. O resultado é um efeito colateral do nosso ecossistema. Tranquilo, Lúcio? Deu uma luz aí? Com certeza. Então tá bom.
Deu um bom espelho. Turma, tranquilo? Mais uma última pergunta para a gente jantar, dar um abraço na nossa família. Obrigado, Bruno. Ô, Bruno, ô, Bruno, tá me ouvindo? Estamos te ouvindo, Andrei. Eu quero só agradecer, primeiramente, ao Marcos Paulo, né? Gratidão pela entrega, conteúdo de altíssimo nível. E como você disse, a gente sabe o preço que você está pagando para estar aqui conosco. Assim, que o Senhor continue abençoando a sua vida, sua casa, sua família, todos os seus projetos, sua empresa. E também o nosso querido irmão Bruno Lucas, esse cara incrível, que eu admiro bastante e sou muito grato também a Deus por fazer parte desse ecossistema e que você continue, que essa iniciativa que o Senhor colocou no seu coração, eu sei que é o começo, mas que ela possa, como uma semente, germinar, brotar, dar sementes que vão gerar muitas árvores, que vão gerar muitos frutos. Então, que o Senhor prospere cada dia mais a sua vida, a todos os participantes aqui, todos os empresários, e nós juntos possamos, aqui não tem maior, nem menor, nem melhor ou pior, todos estamos no mesmo barco e aprendendo com essa palavra que o Marcos falou, né? Às vezes, a impressão que a gente tem é que a gente está sozinho, que Jesus está dormindo e não, né? A tempestade está ali, a água tentando dentro do barco, parece que vai afundar, vento para lá, vento para cá, mas só o fato de Jesus estar dentro do nosso barco é a garantia, é a certeza de que ele já está nos ouvindo, jamais vai afundar. Então, que possamos... Cortou no finalzinho. Dessa palavra inspirada pelo Marcos Paulo, que a gente possa abraçar isso e levar para os nossos negócios, nossas... Cortou? Não, deu para entender no finalzinho. Aonde que cortou? Agora está cortando tudo. Amém, amém. Deus abençoe a todos, um grande... Ô, Bruno, só lançar um desafio para a turma. Turma, vocês precisam ser os maiores influenciadores do negócio de vocês. Eu quero muito provocar vocês a fazer uma tarefa só para desbloquear mesmo. Quero desafiar vocês a gravar um stories com um insight, com uma frase ou com alguma coisa que fez sentido aqui. Se quiser me marcar, eu vou ficar muito feliz em repostar vocês, mas não é esse o propósito, não é me promover, mas é que vocês façam um exercício para vocês darem significado para o que aconteceu aqui. Isso é um rito de passagem. Eu não sei se vocês sabem, mas nós precisamos fazer ritos de passagem, festa de 15 anos, cerimônia de casamento, batismo, para o nosso cérebro dar significado para as coisas. Tanto que quem entrega a noiva é o pai, não a mãe, porque a mãe não conseguiria desapegar emocionalmente. O pai consegue. Então, para que vocês dêem um significado para esse tempo, para que o cérebro de vocês coloque em prática todas as coisas que vocês receberam, um desafio para vocês. Eu sei que só vai fazer quem quer muito. Então, a melhor frase, Bruno, eu vou... Se tiver... Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ó, condição. Se pelo menos 10 pessoas compartilhar, das 10 eu vou escolher a melhor frase e eu vou dar um teste, ô Bruno. Não vou te cobrar nada, tá, gente? Esse teste, normalmente, para eu fazer uma devolutiva, é uma média de R$ 2.500. Mas pela parceria que eu tenho com o Bruno,
eu vou dar esse teste gratuitamente para a melhor frase e a gente vai ter uma devolutiva de meia hora depois no particular para te ajudar a aumentar os seus resultados no seu negócio, tá bom? Por que eu estou fazendo isso? Não estou ganhando nada, tá, gente? Mas é porque eu entendo um princípio. Deus só dá semente para quem semeia. Eu quero ser um semeador na vida de vocês. Mas depende de vocês provocar esse milagre, que é vocês irem lá e compartilhar uma frase, alguma coisa, marcar a gente, para que a gente tenha mais um tempo junto, tá bom? Beijão no coração de vocês, tamo junto, forte abraço. Abraço.